Mas, Senhor, com alegria recebam a mim mesmo. Aplaude o nome do Senhor, por favor. Jailton, vem orar, por favor, para a gente iniciar. Não tem ninguém para me anunciar? Amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio e oportunidade de estarmos aqui essa noite para aprender a Tua Palavra, Senhor. Pedimos a Ti a direção do Teu Espírito Santo que venha iluminar, esclarecer, Senhor Deus, as questões relativas à Tua Palavra, Senhor. Abençoa a nossa vida, que o nosso coração e mente possam estar abertos para receber o Teu ensino, Senhor Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje num formato um pouco diferente, devido às diversas festividades que nós temos na igreja hoje. Aqui ensaios, várias salas, então hoje nós optamos por essa sala, uma das melhores, e consequentemente não terá online, mas você que vai assistir depois, e assim encontra disponível os slides, sem as dicas, o professor Maria tem os slides básicos, e a apostila com 4 folhas sobre a aula de domingo, que estarei ministrando hoje. Eu agradeço a todos que se dispuseram a estar aqui, tirando do seu tempo. Acredito que essa lição, esse trimestre como um todo, esse assunto sobre a família, ele é muito pertinente com relação a uma teologia prática. O comentarista, ele dispensa apresentações, que é o pastor Cláudio Duarte, e ele, nessa lição, ele sai da parte prática, indo para o tópico 3, sobre a igreja como noiva. A partir desse pensamento, do tópico 3, a igreja como noiva, é que eu fui desenvolver as dicas de professores. Então, trabalhar as pessoas, ou a própria igreja como noiva, isso no Antigo Testamento recebe um nome específico chamado tipologia bíblica. Então, antes de iniciar propriamente a aula, nós vamos falar um pouquinho dessas dicas, vamos falar sobre a tipologia bíblica no Antigo Testamento. Então, o que seria uma análise tipológica? O que seria um tipo, um arquétipo? Como se funciona dentro da teologia e como isso se trabalha a partir do viés de Cristo no Novo Testamento. Como tudo que aconteceu no Antigo Testamento, não necessariamente sendo alegorizado, pode se tornar prático para a vida cristã no Novo Testamento. Então, a tipologia são as simbologias que podem acontecer em determinadas coisas. Então, o que seria um tipo? Resposta. Na tipologia, o intérprete encontra correspondência entre uma pessoa, coisa ou evento no Antigo Testamento. Então, dentro do Novo Testamento, o autor encontra uma correlação de pessoas, coisas, eventos, festas, que tem por trás de si mesmo um conteúdo, além de histórico, profético. Então você vai encontrar pessoas, eventos, cores, elementos, utensílios, que vão representar, além de si mesmo, na sua verdade espiritual histórica, uma verdade profética futura. Então, a tipologia está ligada a algo que é presente e futuro ao mesmo tempo. Então, isso seria a ideia da tipologia como uma simbologia. Algumas referências bíblicas, Romanos 14:5, tudo dantes foi escrito para que tenhamos esperança e consolação por meio das Escrituras. Então, como é que podemos entender toda essa tipologia do Antigo Testamento? Eu não vou me prender ao tabernáculo, eu não vou me prender às cores do resposteiro, porta do tabernáculo, as 4 cores, ao arco celeste, a Páscoa, Pentecostes, não vou me a eventos como o Êxodo, a saída do Egito, eu vou me prender a pessoas. Como então a vida do personagem torna-se ao mesmo tempo profética e vivaz pela natureza histórica que acontece. Exemplo, Ruth. Alguém já leu o livro de Ruth? Um livro muito bonito, 4 capítulos, não é isso? São 4 mesmo? Não sei, porque muitas letras me fazem delirar. 4 capítulos e narra a história de uma mulher.
Ruth, alguém sabe o que significa a palavra Ruth? Sim ou não? Ruth, abraço. Interessante no livro que Elimeleque, meu Deus, é rei no tempo onde não havia rei. Interessante falar de Belém, casa do pão, onde dá fome e ele sai da cidade, que você entendeu o texto, é terra de Judá, Belém. Ele vai para as campinas ou planícies de Moabe, nem é terra, chama de planície. Onde o filho chama-se magrelo e definhamento. Onde a outra nora é Ofra, é costas, e ela vira de costas e vai embora. E Ruth que abraça Noemi, que muda de nome de doce para amarga. Então o teu nome está relacionado dentro do contexto, demonstrando verdades espirituais. Então estou pegando pessoas. Ruth só vai entrar na Bíblia porque ela está ligada à genealogia de Jesus, que é de Davi. Boaz, Ruth, Obed, Jessé, Davi. Então um livro que antecede o livro de Juízes, possivelmente, antecede de Josué, posterior a Josué, antecede Juízes e está ligado então à ascendência real de Davi. Verdadeiramente, Ruth ela aparece lá na genealogia, mas aparece como mulher de comportamento suspeito. Tamar se vive como prostituta, Ruth deita aos pés de Boaz, que é uma questão delicadíssima na antiguidade. Uma mulher poderia entrar num ambiente masculino e deitar-se aos pés de um homem. E aí você tira mulheres de comportamento suspeito, Tamar, a própria mulher que tinha sido meretriz casada com Salmão, que é a mulher que mora no muro de Jericó, Raabe, que aí realmente era uma prostituta. Porque o autor vai colocar isso? Porque Maria, enquanto se grávida, antes de estar casada, tem que mostrar que o fato de Maria está relacionado à redenção de todas essas mulheres, mas o fato que ela foi grávida por meio de uma missão divina. E José é um cara legal, José podia ter feito que ela tivesse morrido. Poderia, porque o noivado já era considerado um compromisso indissolúvel, basicamente, com raras exceções, e consequentemente José é avisado pelo sonho, ele não recebe Maria como sua própria esposa, só vai conhecê-la como mulher após o nascimento de Jesus. Então por isso que essas mulheres aparecem, mas você entende um livro que tem uma narrativa onde uma mulher é a protagonista. Isso demonstra que Deus não é machista. Alguém que chama Deus machista ou a Bíblia é machista porque não lê a Bíblia. O que Deus disse para Abraão? Ouve a voz da tua mulher. O que as filhas de Zelofate fizeram? Foram pedir herança. É justo ter herança para elas. O livro de Jó é um livro que antecede Abraão, e as filhas de Jó recebem herança, que não era comum. Além de serem citadas nominalmente, recebem herança, que não era tão comum. Então, você percebe que, dentro de um contexto, o próprio Deus respeita um contexto histórico em si. Até que, na plenitude dos tempos, Jesus viesse, quando você tivesse uma ideia de maior maturidade de entendimento. Por que Jesus não veio antes? Veio todo um processo para um plano de salvação. A revelação é progressiva e torna-se mais clara, então, em Daniel, quando a pedra sem mão é cortada e jogada aos pés da estátua, que representa o Império Romano. Então Jesus, historicamente, viria no tempo do Império Romano, e profeticamente ele retorna no fim do Império do Anticristo para instaurar o reino eterno. Todos os reinos de Daniel representados por bestas, que é a força humana, a ferocidade humana no controle e domínio, e o reino dele é o reino do homem, filho do homem, ou seja, não há força. É por isso que Zacarias diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. A ideia de uma implantação do reino não pela força das armas, mas pela transformação da mente. É por isso que os judeus não entenderam toda essa questão de um Messias que morreria numa cruz. Está fora do perfil messiânico que eles entendiam como ideal de reino. Então, 1 Coríntios 10:6, tudo isso nos serve de figura. Por que Paulo usa em 1 Coríntios 10 Israel? Pode sentar por aqui, por favor. Aqui tem aquele lugar aqui, por favor. Casal elegante aqui, por favor. Casal mais elegante tem ali também, por favor. Rapaz, você vai investir um dinheiro nessa irmã aí para esse negócio aí. Está semeando para colher, tá certo, tá certo. Por que Paulo usa? Porque a igreja de Corinto passa por um problema de divisão. Aleluia! Pensei que ele não vinha hoje? Você convida, está chegando para contribuir. Quando senta aqui, você fica aqui de frente, que eu não falo com os pinos.
Senta lá então. Porque a igreja de Corinto passava por uma série de divisões. Uma de Paulo, uma de Pedro, uma de Apolo. Então você tem uma igreja que passa por muitas divisões. Então, o que a gente chama de fator delay. Então, o tema unidade reaparece em várias partes do livro até chegar no 11, na ceia. Esperar eu pelos outros, é que eu tenho que esperar você comer junto comigo aqui. A questão da falta de unidade que acontecia dentro da igreja de Corinto, que uns chegavam mais cedo e tomavam sua própria ceia, e uns esperavam que o outro tomara a ceia. Não ter que esperar simultaneamente para comer ou concomitantemente. Você vê esse chama de fator delay, a questão da divisão da igreja de Corinto. Paulo vai reafirmando isso. E Paulo trata todos os problemas de Corinto, divisão, murmuração, pecado, imoralidade sexual, etc., com a história de Israel. Ele pega toda a história de Israel e diz assim: aconteceu com eles, está acontecendo com vocês, preste atenção. Paulo vai usar toda a história de Israel como uma tipologia, uma metáfora, para explicar os próprios problemas que aconteciam em Corinto. Porque tem uma ruptura do 1 a 9, uma temática, 11, você tem a questão da mulher, do véu, que hoje nem seria falado, a questão da ceia, e do 12, a questão dos dons. Na verdade, você vivia uma igreja de Corinto onde Paulo falava muito sobre a questão da ignorância. Nosso fundo musical. A questão de ignorância. Então, a igreja que ignorava os dons, ignorava as coisas espirituais, ignorava a unidade, por isso Paulo vai tratar dessa maneira. Então, essa dica sobre a tipologia, já que nós vamos falar de família, e eu vou usar mais adiante alguns personagens bíblicos e trabalhar o casal, homem e mulher, para trabalhar como é que seria a questão de casamento no Antigo Testamento e pontos positivos e negativos de cada um deles. Claro que eu não tenho pretensão de exaurir de forma alguma. Então, a tipologia e a alegoria precisam de um contraste. Ou seja, você vai encontrar uma resposta daquilo em outra parte que complementa, ou de forma positiva ou negativa, aquela figura dantes demonstrada no evento, na pessoa, no Antigo Testamento. O interessante é dizer que todos eles, Hebreus 11, todos eles viveram para nós. Hebreus 11, no final do capítulo, ele vai dizer: eles, os heróis da fé, sem nós não serão aperfeiçoados. Então, a tipologia dentro das pessoas é possível se trabalhar. Então, você tem Abraão como Deus Pai, Isaac como Jesus, a noiva como a igreja e Eliezer como o Espírito Santo. Seriam tipologias. Tudo bem? Eliezer seria o papel que ele vai buscar a noiva. É o que cuida de todo o processo do casamento. Então, quem cuida do processo do casamento hoje na igreja da terra é o Espírito Santo, até que a igreja seja arrebatada para as bodas do Cordeiro. Então, isso chama-se tipologia. Estou trabalhando tipologia em pessoas. A parábola, ela tem um só assunto. Ela pode ser uma parábola de 20, 30 versículos, mas ela traz um assunto central. A alegoria, cada parte do texto em sequência tem a sua resposta em si mesmo, não precisa de uma sequência lógica. Isso é interessante, que muitos dos textos bíblicos, eles estão construídos de forma concêntrica. O que é isso? Vários textos bíblicos, a resposta não está no final do capítulo, está no meio do capítulo. O texto é construído para dentro. Então, tendo essas observações de análise textual, você pode entender que a resposta não seria no final do texto, mas no interior do texto. A mesma coisa seria Oséias. Oséias casou ou não casou? Com Gomer. Casou, mas ela já era prostituta. Prostituta. Ele tira da prostituição, depois ela adultera. Ela não é chamada de prostituta, é chamada de adúltera. Porque depois de casada, ela volta a praticar o que era errado. Mas a Oséias é a figura de próprio Israel e Judá. Porque o relacionamento de Deus é descrito como um casamento. Ezequiel 16. Te encontrei no teu sangue, olhei, no teu sangue está vivo, ninguém teve pena de ti, eu tive pena, eu cuidei de você, mas te deixei lá no campo lá. Quando voltei, depois de um tempo, você tinha seio, já tinha crescido. Aí o que eu fiz? Joguei meu manto sobre você. Ou seja, é o pacto de aliança. É o que Boaz vai fazer com Ruth. Que Ruth diz assim: redime. Aí ele joga o manto sobre assim: quando amanhecer, saia daqui da ilha, para que ninguém te veja, para que você não seja difamado. E depois ele vai fazer todo o processo de casamento levirado, que é na porta da cidade. Então, essa mesma dinâmica vai acontecer em Ezequiel 16, e ele vai dizer que era tempo de amor, ele vai dizer: olha, te vesti com um animal, pele de animal marinho, botei coroa na sua cabeça, ninho fino, te nutri com flor de farinha, mel, chegaste a ser rainha formosa, porque minha glória estava em ti, mas como a tua irmã Judá e Israel se prostituiu. Então você tem toda uma dinâmica dessa metáfora de Israel como uma esposa.
É um dos motivos que vai levar à entrada do texto de Cântico dos Cânticos. A percepção da metáfora de Israel e Deus como marido e mulher. Não apenas a metáfora de um amor de um homem e uma mulher, que seria uma das possibilidades que a gente estuda o texto. Inclusive, eu vou trabalhar o conceito de uma só carne a partir também do texto de Cânticos. Tudo bem até então? Entendeu o que é tipologia? A alegoria também trabalha mesmo simbolismo, só que não necessariamente precisa ter um contraponto de uma resposta de contraste, um arquetipo, um antitipo. Se reencontra aquele mesmo tipo no Novo Testamento, como Adão. Adão é tipo da criação. Paulo vai usar essa ideia em 1 Coríntios, em Romanos. O primeiro Adão e o segundo Adão. O da terra e o celestial. Cristo como Adão que recupera e faz reconstruir novamente toda a criação. A partir de uma nova criatura que começa dentro da igreja pela a questão do batismo, da questão da confissão, da questão do... que, na verdade, o batismo, ele, para João Batista, tem um símbolo de arrependimento. Para nós, o batismo tem símbolo de filiação. E Jesus é chamado de filho depois que ele sai da água do batismo. Então, você tem visões diferentes dentro da mesma prática, dentro do contexto. Então, porque, na verdade, nós cristãos já se arrependemos antes, para depois sermos batizados. O João se arrependia e se batizava simultaneamente. Tem outro conceito. Só que ele fica famoso. Se você falar em Éfeso, tem discípulos de João lá, que só conhecia o batismo de João e não o batismo trinitário, então um pouco batismo com o Espírito Santo. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? E tudo isso pode ser aplicado, sem forçar o texto, analisando se existe essa correspondência, dessa tipologia, dessa alegoria em outra parte. Pedro vai usar o dilúvio para falar sobre a questão da salvação, da arca. Paulo vai usar a nuvem, todos que batizaram em Moisés e na nuvem, como símbolo de um batismo físico, que é o símbolo de morte, ressurreição e aceitação, como eu posso dizer, o reconhecimento externo público da sua filiação. Porque o testador morre e você recebe o testador a partir do batismo, então, os direitos legais de filiação. Não que você não fosse antes, como é que aceitou Jesus, mas como você tem a prática do rito como uma afirmação de uma filiação. Tudo bem até então? Alguma dúvida? Está tranquilo? Alguém deseja falar alguma coisa? Tem certeza? Então, tipologia, qual é a correspondência então entre Abraão e Sara no Novo Testamento? É igual casamento. Qual é a correspondência então que Abraão tem e Sara tem no Novo Testamento? Abraão é pai de quê no Antigo Testamento? E no Novo? Da fé. A grande nação da fé. Interessante se você usar até mesmo a metáfora de filho, em Gálatas, Paulo diz assim: enquanto o herdeiro é pequeno, nada difere do escravo. Interessante isso. Então, se você é um crente que não é maduro, nada difere do escravo. Ou seja, você ainda deve estar preso a alguma prática do mundo. Está vendo como eu fiz a analogia? Sem forçar o texto, porque você faz uma análise de uma argumentação lógica. Então, Abraão passa a ser pai daqueles que creem e Sara mãe daqueles que creem, porque Sara vai crer. Se Sara não cresce, também não haveria um milagre. O casal precisou crer igualmente, apesar dos erros cometidos. Graças a Deus que a Bíblia é tão verdadeira que não isenta e não oculta os erros do casal, que nós vamos falar mais adiante. Tudo bem então? Como a vida dele se aplica atualmente? Quem é Abraão? De onde ele sai? Como ele sai? Pega a trajetória dele. Sai sem saber onde vai. Viver por fé e não por vista. Obediência. Esperança. Princípios espirituais válidos para hoje em dia. Abraão, onde chegava, levantava altar, ou seja, falou sobre adoração. Teve os erros. Vai para o Egito, mente. Gera problemas na vida dele. Sara, na lei do concubinato, coloca Agar na cama, e Agar vai ter filho, e depois tem aquela briga toda, o pau quebra. Acho que faz até título de seriado norte-americano, Family Cases, casos de família. Tá rindo, mas é sério. Mas casos de família, gente, porque é um quebra-pau danado. Não, a culpa é dele. Um põe a culpa no outro. É coisa de maluco. Pois não? Falando em... Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus, Sim. um local literalmente idólatra, mas Sim. ele crê na palavra que o Senhor falou para seu pai e ele tomou para si aquela palavra. Saiu em 75 anos,
Então você tem toda uma trajetória que você pode aplicar sem forçar o texto, que ele obedece, ele crê, ele também se preocupava, ele intercedia pelas pessoas. Porventura haveria 40 justos em Sodoma e Gomorra? Mas se não tiver 40, 30, quebra o galho. Se não é 30, tiver 10, quebra o galho. Ele intercede. Então você tem toda uma ideia de um homem, e Paulo vai usar Gênesis 15, creu Abraão. Paulo vai usar isso para dizer que Abraão é pai tanto dos judeus quanto não judeus, porque ele creu não estando circuncidado, ele é circuncidado depois. Então ele é pai tanto dos circuncidados quanto dos incircuncisos, mas daqueles que porventura têm a fé para um projeto de salvação. É interessante. Então, como é que Paulo vai ter essa visão e aplicação? Na verdade, você tem, ele chama isso de intertextualidade. Interessante. E dentro da intertextualidade você tem o eco, que é repetição literal de uma passagem. Você vai ter, dentro da intertextualidade, você vai ter a alusão, se cita indiretamente uma passagem. Dentro dessa intertextualidade você vai ter paráfrase, você vai citar aquele texto com as suas palavras. E você vai ter literalmente o que a gente chama de retirada de texto. Uma parte do texto, do nada, ele tira e desenvolve outra argumentação em outra parte, que é a dinâmica de Romanos 9. Que ele vai trabalhar o 9, 10 e 11 com essa dinâmica. Se você pegar ali, você tem Jó, ele pega uma parte de Jó que não existe a intertextualidade de Romanos 11, principalmente quando ele fala de Israel, passado, presente e futuro, principalmente futuro de Israel. Ele tira uma parte de Jó, uma palavra do versículo, pela Bíblia grega não hebraica, e joga dentro do contexto do hino do 33 ao 36. Realmente ele tira um pedaço do texto e coloca no outro texto. Então isso a gente chama de intertextualidade. Você trabalha os textos em paralelo. Tudo bem? Tá difícil não, né? Não. Tranquilo? Ele vai trabalhar, na verdade você tem ali profundidade. Na verdade seria profundidade das riquezas, sabedoria e conhecimento. 3, aí ele pergunta de retórica e fecha em 3. Para ele, por ele, por ele. Por ele, para ele e dele. Então 3, 2, 3, 2. Essa é a estrutura 3, 2, 2, 3. Essa é a estrutura retórica da intertextualidade. Ele divide o texto dessa maneira. 3 expressões, 2 perguntas, 2 afirmações e 3 glorificações ou doxologias separadas. Já o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seria, na verdade, a Trindade. Tem essa ideia propriamente dita. Ele trabalha uma retórica. O que seria retórica? A maneira como você constrói o texto a partir de uma argumentação. Então, Romanos, ele trabalha a maiêutica, o método socrático. Trabalha perguntas e respostas. Nas perguntas imaginárias, ele traz a possível resposta do seu interlocutor. Então, essa é a estrutura que ele vai trabalhando, até que ele chega em Romanos 11, que ele fala de um mistério que ninguém tinha visto no passado, tampouco Israel tinha visto. Há um prenúncio disso, em Oséias, chamaria um povo que não é povo, em Deuteronômio, vocês adoraram o bezerro de ouro, eu vou trazer um povo que não é povo, que está na temática, a questão dos gentios, e até Jonas indo a Nínive. Você vai ter prenúncios, mas não é desenvolvido claramente. Então, porque o plano de Israel era que Israel fosse luz do mundo e atraísse o mundo como luz, só que Israel falha na sua missão. Alguma dúvida, pessoal? Quero saber que hora o senhor vai falar do Somos uma só carne, nós não. Nós não, mas somos a sua carne, nós não. E agora? Vamos para a introdução, então. O relacionamento humano é desafio. Viver como ser humano com outra pessoa, pela individualidade que cada um contém, e o casamento não elimina ou exclui essa individualidade. Pode haver assim, uma acomodação de características do casal, pelo conhecimento de gostos, de temperamento, onde você vai contornar possíveis problemas para essa convivência. O que vai unir é algo fabuloso, algo que rompe os vínculos sanguíneos. Interessante. O amor é o que rompe o vínculo sanguíneo, pai-mãe. Qual o maior vínculo que pai e mãe? Que você faz a ruptura para gerar um novo núcleo a partir, então, dessa atitude, que é o amor. E a partir desse amor, essas duas pessoas distintas passam a construir diariamente um lar, no processo de transformar-se em uma só carne. Vou transformar
uma só carne, um processo. Não apenas um ato a partir do casamento, mas um processo de acomodação a partir dele. Então, o processo respeita 3 etapas. Primeira etapa, namoro. Segunda etapa, noivado. Terceira etapa, o casamento propriamente dito. Primeira etapa, conhecimento. Quem é o outro? Quem é a outra? Quais são os defeitos dele? Quais são os defeitos dela? A miopia da paixão não deixa ver os defeitos. Olha, é tão bonitinho. Você não vê as coisas feias que ele faz. Como é que ele trata a mãe? Fique tranquilo, se ele trata a mãe mal, quando se casar com você, você vai ser mais maltratado ainda. Fique tranquilo. Observação, como é que ele trata os pais, como é que ele faz com as coisas de casa, como ele age com o dinheiro. Ela também. Isso tem que ser observado no namoro. Quem é a pessoa com desejo de me casar? Mas ele é tão lindo, ela é tão linda. Saul era lindo também, ficou doido. Dalila também era linda, mas ordinária. Ele é tão forte, nossa, Sansão era forte. Olhava tanto com rabo de saia que no final da história fica cego. Coitado. Interessante que o pai fala, não tem mulher aqui não, na minha versão pai Eliseu, atualizada, linguagem de hoje. Não tem mulher aqui não, o cabra safado. Tem, mas essa me agrada o zóio. Aí fica sem zóio, porque só ficava olhando para as mulheres. Só ficava olhando para as mulheres. Jezabel, como uma esposa, mulher forte, empoderada, empowerment feminino, absolutista, déspota. Realmente ela é uma déspota da antiguidade, seria a mulher que tem poder absoluto, seria quase um absolutismo monárquico. Só que está mais ligado à idade final da Idade Média moderna. Eu só estou fazendo uma análise não sincrônica, mas diacrônica do termo. O termo que eu tirei do tempo, espaço, e coloquei em outro lugar, por falta de uma palavra que tenha. Fala, Sepúlveda. Diacronia é que não está no tempo. Eu tirei do contexto do próprio tempo. Eu estou falando, está falado. Então, a gente não deve olhar a aparência. É certo que a aparência, ela atrai, mas é certo que isso não pode ser o único fator para um relacionamento como um casamento. O caráter atrai, gente, pelo amor de Deus. Tu acha que minha mulher casou comigo por quê? Porque eu sou linda, claro. Mas ela atrai. Não. Ela atrai, mas ela atrai. Não, atrair, não trair. Mas ela atrai, a aparência atrai. Não, atrai sim. A minha esposa conseguiu, ela perguntou assim, você gosta de futebol? Eu olhei pra ela, tô sinceridade? Não. Então tá bem. Pedi a Deus ontem que não gostasse de futebol. Mas não gosto, porque o pai dele era fanático pelo Botafogo. Nada contra os botafoguenses, mas meu sogro é doido, meu Deus do céu. E eu nem esquento a cabeça com futebol, então ela preferiu alguém que era contrário ao pai. Eu vivi numa época que é difícil, né? Porque os maridos não ouviam as mulheres. E tomavam decisões que afetavam toda a família e arrebentavam com a família, como a minha esposa também. Mas aí a mãe dela é uma pessoa que perdoava muito, né? Então ela vê pontos positivos e negativos na família. Então toda família tem problema, toda família é uma família normal, gente. Tem que saber lidar com isso. Muitas mulheres são exemplares, mas você é toda supera. A beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Provérbios 31, 29 a 30. Segunda etapa, então, desse relacionamento sendo construído para uma só carne, é o noivado. Noivado é a etapa do planejamento. Onde eu vou morar com ele, onde eu vou morar com ela, quantos filhos vamos ter. Primeiro faço faculdade, depois caso primeiro, depois faço faculdade. São as perguntas que você tem que planejar. Lembrando que fazer faculdade após casamento, ou após ter filhos, é o mais difícil. O noivado é uma estágio Não, calma aí, que moderno é esse? Não havia essa visão de noivado. Não, na verdade o noivado antigamente era o pré-casamento. Só não tinha relacionamento sexual, mas você já tem, na verdade, um pré-casamento, é isso mesmo. Era tão indissolúvel quanto o casamento, e a ruptura do noivado seria por um adultério. Não tinha namoro, não tinha namoro. Não. Namoro não. Então. É igual o teu tempo. Você de um lado, ela do outro, uma Terezinha do outro e alguém no meio. Sabe que as pessoas estão rindo, gente? Ele era desse tempo. Eu não. Mais novo, é outro tempo. Você era sua esposa do lado, Isaac você não do namorou. outro. Na verdade, meu sogro não deixava sair sozinho, não. É no mesmo tempo. Fazer o quê, né? Faz parte, gente. O planejamento se resume em um versículo, Provérbios 24, 27.
Ou vou fazer a leitura na NVI. Eu ouvi, tá, Fernando? Eu vou te responder. Deixa eu expor, não, só falei porque vai depender do tempo do pai. Isso vai ser determinante, né? O pai. No meu caso, eu tenho uma filha, né, de 15 anos. E de vez em quando aparece uns gadarenos, amalequita. A gente começa. Você também tem filha, né? Também aparece. Já tá com o agregado lá, na verdade. Aparece uns caras esquisitos, a gente fica só. Quer? Não. E assim, é normal. Normal isso, gente. Normal. Uma hora vai chegar para todos nós. Provérbios 24, 27. Termine o seu trabalho a céu aberto. Até os 20, falar não. Porque ele já quer se livrar. Tá vendo, Guilherme? Minha filha tem 15, eu falei com ela, quando você tiver 18, volte a falar de namorado comigo, por favor. Enquanto isso, não toque no assunto. Não porque a idade não está preparada, não tem maturidade para isso. Mas isso Você o princípio da colheita. O princípio da colheita. Tá certo. Entendeu? E tudo que plantar, Pai, perdoe ele porque não sabe o que fala. Mas vamos lá. Termine o seu trabalho a céu aberto e quem me arrebenta hoje. Deixe pronta a sua lavoura, depois constitua sua família. Então, arrume um emprego, faça a faculdade, deixe tudo pronto e depois você casa. Não precisa muito de mistério, só seguir a ordem do texto bíblico, que o texto bíblico ele faz tudo. Inclusive, se você pegar a estrutura de Cânticos dos Cânticos, é interessante como é que o autor sagrado vai dividir o texto. Namoro, capítulo 1 a 3. Casamento, capítulo 3 a 5. Vida sexual, do 5 a 8. É só você respeitar a ordem das coisas. Namoro, casamento e vida sexual. A Bíblia te dá tudo. Você não precisa ficar inventando. É só para ver como é que funciona isso. E a terceira etapa, que é o próprio casamento, que é uma construção diária. Casei agora. Agora você constrói todo dia. Alguém aqui faz reforma no final do ano? Aquela loucura de dezembro, tem que pintar a casa. Alguém faz aqui, por favor? Eu sou o único doido que tem, não, né? Tem mais gente aí que tem? Pinta a casa? Pinta? Faz reforma? Graças a Deus, né? Está economizando dinheiro. Troca os móveis da casa? Você troca lá o sofá, sim ou não? Troca? Troca ou não troca? Comprou um móvel muito caro, né? Você está trocando. Quando quebra alguma coisa na casa, você troca? Se dá para consertar. Jesus. O que a gente aprende com isso? Que o casamento é igual a nossa casa. Você tem que sempre estar consertando as coisas. Pintando. Manutenção. Pintando. Trocando os móveis. Os móveis vão ficando velhos. Isso demonstra que seu relacionamento precisa ser renovado. Você tem que cuidar. É forte isso, né? Aleluia. Tem gente que vai sair aqui endividado. Endividado ou vai fazer outro filho depois dessa aula. Aí eu não sei. Mas é sério, não estou falando que você tem que se endividar, mas do mesmo jeito que você cuida da sua casa, lembrando que a palavra casamento não é uma palavra hebraica. A palavra hebraica é casa. Você vai ter duas palavras para casa. Bait ou hel. Bait é casa, hel é tenda. São as palavras que vai servir para casamento. Então essa é a grande questão. Então, é como uma casa que é construída. E essa casa sendo construída, você precisa sempre ter o cuidado de cuidar dessa casa. Então, o casamento como um relacionamento, você precisa cuidar dele todos os dias. Tá? Sempre tem alguma coisa para consertar, sempre tem alguma coisa para melhorar, sempre tem alguma coisa para mexer. Da mesma forma, assim, os relacionamentos conjugais. Sempre tem alguma coisa para mexer, para melhorar. Casei, agora eu tô... Não. Você vai construindo todo dia. Provérbio 14:1. A mulher sábia ou edifica o casamento. Por que ela edifica o casamento? Porque ela é sábia. Interessante aqui, permita-me, eu não gosto de ser exegético. Eu não gosto de... edificar em casa. Eu não queria ser muito exegético, não pretendo ser no domingo exegético, mas eu andei pregando uma série de mensagens sobre Paulo, até no Jardim Bangu, tem aqui o pessoal, e eu falei isso lá no Jardim Bangu. Paulo vai dizer em Efésios 5, as mulheres
aos homens, aos filhos e aos pais. Ele vai dar direcionamento do 5 ao 6, direcionado aos públicos-alvos. Mulher, homem, filhos e pais. E no versículo que compete a mulher, mulher seja... O que está escrito lá? Sujeita. Se liga no mistério. O verbo para sujeição é hipostasso. O que tem a ver com isso? Hipostasso é o verbo denominativo, ou seja, o que é isso? É um verbo que na origem é um substantivo. Hebreus 11:1. Ora, a fé, o firme, hipostassis. Então a mulher só pode construir algo quando ela é submissa, porque ela é o alicerce para se levantar uma casa. E uma casa é construída pelo telhado, mas pelos alicerces. O que faz o relacionamento de sucesso está em cima da vida da mulher. Essa é a questão. E é tão interessante que a própria figura da mulher em Provérbio vai ser comparada à sabedoria, no 9, e depois no 31 também na mulher virtuosa. Interessante isso. Porque hipostásis é um nome teológico para a união entre Deus e o homem. A gente chama de união hipostática. Veja como a mulher é importante do divino e humano na construção do lar. Como esse versículo, em uma análise exegética, te dá um parâmetro para entender que a sua submissão é como Cristo se submeteu ao Pai vindo na terra para morrer, e o homem ama conforme Cristo também amou. Então todo o parâmetro do relacionamento é ao Senhor, a Cristo. Então quando você casa pensando desta maneira, você tem toda a chance de estar tudo certo na sua vida e seu casamento ter sucesso. Você casa no intuito de cumprir um propósito divino. Entendeu? Senhor, abre as portas ali para a irmã, Senhor, que está orando já. Abre as portas ali, Senhor. Deus abençoe, minha irmã. Ok? Então, alguma dúvida? Vamos conceituar então uma só carne. O autor aqui colocou um negócio em hebraico, mas eu não vou entrar muito no hebraico hoje não, porque eu já recebi um pouco no grego. Foi minha cota. Mas ele vai usar um verbo interessante que é o davak, que é cimentar. Que é a ideia da casa de tijolos que se cimentam e formam a união do casamento. Essa é a ideia do autor. Por que o casamento elimina as individualidades dos cônjuges? Sim ou não? Não elimina. Na verdade, cada um continua sendo uma pessoa que era, mas há uma acomodação entre temperamento e personalidades para o bem-estar do outro, porque você casa não para ser feliz, mas para fazer o outro. Essa é a grande questão. Deus criou o homem como imagem e semelhança sua. Gênesis 1, 26 a 28. Contudo, não era bom que o homem estivesse só. Esta solidão que o autor da revista se refere, não é a solidão do homem não ter ninguém para conversar, já que o homem tinha Deus para conversar. A questão é que o homem não tinha um igual a ele. O homem tinha a natureza, tinha os animais, tinha que dominar sobre tudo e tinha Deus. Mas não tinha um ser semelhante a ele. É por isso que quando o homem é criado, Deus tira do próprio homem. Deus não faz outro boneco de barro. Tira do próprio homem a sua essência, uma parte sua, e de si mesmo reconstrói a partir daquele que é do homem algo para que possa se unir novamente ao homem. Então de um Deus faz dois, para dois voltar a ser um. Esse é o propósito de Deus. Um faz dois, dois volta a ser um. Essa é a ideia. Então, essa solidão do homem se refere a uma semelhança, alguém como ele, da sua mesma essência, que pode compartilhar com ele as alegrias, as tristezas e as coisas decorrentes da vida, porque Deus, como é espírito, não está sujeito ao tempo, ao espaço e às circunstâncias, mas o homem estando em carne. Ora, a gente não sabe se nesse período ele poderia morrer ou não, acreditamos que não, porque só vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, não da vida, e tendo conhecimento morre, mas então para não ter a vida é retirado ali o direito da árvore da vida, mas o homem precisa ter alguém igual a ele. Então por isso que o casamento é entre iguais, mas ao mesmo tempo é diferente. Aí você entende que Marcos 10 diz: no princípio não era assim, no princípio Deus fez masculinizando, minha versão, minha tradução, e outro feminizando. Masculinizou e feminizou. Essa é a ideia. Ambos, homem e mulher, possuem a mesma essência de Deus, na sua imagem e semelhança, imagem racional e semelhança pessoal, imagem na essência amor e semelhança no agir, amar.
Deus só pode fazer algo porque ama fazer aquilo. Ninguém obriga Deus a nada. Então ele constrói um homem, e a partir disso, nesse princípio de macho e fêmea, de homem e mulher, então ser homem ou ser mulher não é escolha. É decisão divina. Você não pode escolher ser homem ou mulher, a não ser aquilo que você mesmo já tenha nascido como decisão divina por nascimento. Então mudar de sexo foge contra o princípio da... Mesmo que a sociedade permita, mesmo que a sociedade moderna, há indivíduos que queiram, biblicamente, numa análise teológica, é contrário à vontade de Deus. Que a gente permanecer naquilo que Deus nos chamou para ser, no sentido de homem e mulher. Porque o homem com a mulher, então, torna-se pleno, voltando-se a juntar aquilo que se havia perdido no sentido dessa separação. Aí voltou para trabalhar algumas uniões biológicas. Aí sempre Paulo fala, ambos serão uma só carne. A doação do material genético para formar a partir dos dois um terceiro que possua material genético dos dois. Simples. É biologia, nada assim que nos espante. Seria então o binarismo, macho e fêmea, e a questão dos cromossomos que são compartilhados na formação de um novo ser que contém as características dos pais que domam o material genético. Então essa união biológica traz uma estrutura relacional sexual, união heterossexual, homem e mulher, macho e fêmea, Gênesis 1:27. Traz uma união sociológica, então o ápice da comunicação, o ápice o homem Deus é um ser, é uma pessoa, e pessoas se relacionam. Deus, quando cria o homem, cria uma pessoa que também se relaciona. Por isso que o homem precisa se relacionar com pessoas iguais a ele, no sentido de convivência, diálogo e comunicação. Então o ápice dessa comunicação humana se dá entre os iguais, ou seja, entre um homem e a mulher. Ambos possuem a imagem e semelhança dele. Então a mulher não é inferior ao homem, tampouco é superior ao homem. O homem não é superior à mulher e tampouco inferior à mulher. Existe então, dentro de um plano divino, papéis definidos para cada um dentro da sociedade ou dentro da família. Isso que acontece. Então você tem essa estrutura relacional social, comunicativa, de inter-relação, que faz a ruptura do mundo dos pais para o mundo da mulher e do homem para o mundo do casamento. Interessante que, se você analisar, Freud tem razão quando diz que o pai faz ruptura do mundo do homem, do mundo da criança com o mundo da mãe, correto? É por isso que Abraão leva sozinho Isaac. Se você ler Gênesis 22, ele desce sem Isaac. Ali seria a maioridade de Isaac, a ruptura do mundo da mãe, do pai, a maioridade, já que no 22 ele faz isso, 23, 24, você tem um casamento de Isaac ali nesse período, 24, 25, você tem Isaac casando na tenda de Sara, que já tinha morrido. Inclusive, em Gênesis 21, Agar vai parar em Berseba, não é isso? E Abraão depois, no 22, vai para Berseba também. Sara tinha morrido, aí a conjectura teológica, mas ambos se encontram em Berseba. Interessante isso. A conjectura teológica o texto não diz, mas é interessante que ambos param naquela mesma região. E essa estrutura espiritual, então a união do cônjuge é um reflexo da própria natureza divina. Então, como o casamento reflete a natureza divina, porque Deus é um em essência e plural em pessoas. O casamento é unidade em essência, mas pluralidade de pessoas. Da mesma forma. Quando o texto diz, e ambos serão bazar errad, uma só carne, a palavra, o numeral adjetivo errad, no hebraico, é o mesmo que aparece no Deuteronômio 6:4. Ouve, pois, Israel, seu Deus é errad. Então demonstra que em Deus há uma unidade composta de pessoas. Então o próprio casamento é um reflexo de Deus pela pluralidade de pessoas no ser de Deus. Então existe dentro de uma só carne, de uma só unidade estrutural, uma só unidade biológica, que é a transformação do casamento. A ideia é essa, de uma junção de tal maneira que parte de um vai para a parte do outro e vice-versa, assim. Há uma mistura dos dois, a partir então da questão própria biológica, então da questão espiritual, a coexistência de pessoas com personalidades e criações e costumes distintos, que se unem em um só propósito, para a partir dessa união
formar um novo núcleo familiar. Alguém tem alguma dúvida? Tem, Fernando? Tem alguma dúvida? Não. Está dizendo a Fernanda que você ser contrário a esse projeto divino da questão do papel tanto do homem da essência do homem e da mulher, a gente pode fazer um paralelo em relação ao pecado, né, que Satanás fez como rebelião. Você ser contrário, isso é uma rebelião do homem. Quando o homem não quer ser homem e a mulher não quer ser mulher, ela se rebela a um propósito que foi feito. que não está debaixo da vontade dela, mas como desígnio de Deus. É um pecado, tipo assim, magno, né? Mas no caso de Satanás foi soberba, primeiro. Isso. Você tem, subirei as mais altas nuvens, acima de Deus, monte da congregação, fala de Sião, ou seja, um reino messiânico que Jesus vai ter no Apocalipse, lá no 20. Então, seria a supremacia do que seria de Cristo. Então, você tem uma rebelião direta a Cristo ali, também no texto, não só a Deus Pai, como a Cristo. Então, o casamento na esfera humana, horizontal, é uma cópia menor da estrutura existencial do próprio Deus, na criação como marca da sua própria assinatura no ser que recebe o sopro de vida, fazendo assim imagem e semelhança dele, para assim como Deus dominar sobre essa terra. Essa é a ideia que o casamento vai trazer de uma união, de uma unidade tal que a vida de um não passa mais a ser a sua própria vida, mas passa a ser a vida do outro. Interessante, né? A vida de um passa a ser a vida do outro, e um vive para si, mas vive para o outro, como o próprio Deus, que glorifica em si mesmo as pessoas entre si. Jesus disse, eu só vim falar aquilo que o Pai mandou dizer. O Espírito Santo só fala aquilo que Jesus ensinou e revela aquilo que é de Cristo. Então, um sempre foca ou vira os holofotes para outra pessoa da divindade, nunca para a si mesmo da dispensação daquela turma. Sempre trabalha nessa ideia. Eu não vou trabalhar a questão do divórcio hoje, porque divórcio eles são 8. Fala, filho. Não, eu gostaria de minimamente fazer um comentário. Pode. Pá. Nossa. Diante de Vossa Excelência. Ele é tão humilde. Tão reluzente. Tão reluzente. Eu passei querendo no rosto. Assim, claro, você passou aí como ano passando mesmo, no tempo do tempo, de tudo. Mas essa dinâmica, essa união física, que hoje é tão ridicularizada, né? Sim. Em função dessa exaltação da união estável, de um monte de fatores. Essa união binária codifica de fato a Deus, né? Sim. A unidade básica do organismo é a célula, né? Sim. E o núcleo da célula é formado por 23 cromossomos. E a doação desses? Dos quais 22 são comuns, homens e mulheres, Sim. macho e fêmea. Macho e fêmea. Somente um par que difere. Sim. XY, que você tem a doação material para determinar o sexo. Esse par, né, seria um M, ou após. Só a união dos dois se complementa Sim. dando 2N. Na verdade, a mulher falta Quer dizer, e o homem falta. ou seja, essa semelhança dos 22 pares demonstra origem comum. Sim. A mulher saindo de fato da costela de Adão. E esse pertencimento que possibilita a comunicação, esse diálogo, a convivência, essa troca, a socialização. Por que 2? Por questões já é possível comunicar Pela ausência, se houver a diferença comuns. e diferentes. É por isso que você tem. Que possibilita a reprodução. Sim. Ou seja, essa união binária, de fato, é tão magnífica que até da sexta forma Sim. que exalta na completude a Deus. Sim. Porque na verdade o homem em si, ele torna-se Essa união, faltante de algo. Essa união que se concretiza no sexo é tão primorosa, tão extraordinária, que não pode jamais em tempo algum ser tratada de forma geral de. Sim, como se trata a sexualidade hoje, né? Hoje, a sexualidade hoje tornou-se desenfreada até por fatores culturais, hollywoodianos, né? Da influência dessa mídia como um poder que influencia pessoas e o uso discriminado da sexualidade para certos públicos e atinge de alguma maneira também os adolescentes. Então, essa questão da preservação da sua sexualidade para o outro em específico. A ciência comprovada, em laboratório, observado, concreta, tangível, ela não se opõe àquilo que Deus estabelece, pelo contrário. Não. Ela glorifica. Sim, claro, porque ela percebe que a partir desse
daquilo que Deus criou, que realmente pode ter a essência do que a gente chama de ser humano. Aí você vai entender, então, por que Cristo se humaniza. Porque aí o pecado quebra todos esses parâmetros e aí transforma o homem em um desumano. Quando as pessoas querem viver em pecado, as melhores evidências básicas que querem observar que a ciência, não porque ela é mentirosa, pelo contrário, o desejo pela mentira é maior do que a essência da verdade. Aí a gente tem uma sociedade obstinada. Sabe que está errado, mas permanece porque aquilo provoca de alguma forma um prazer. Então é a busca hedonista do prazer pelo prazer simplesmente. Onde você não quer, você quebra todos os princípios de moralidade e pureza. Porque o sexo não é pecado. Dentro do casamento, não. É legítimo. É belo, é bonito dentro do casamento. Fora disso, aí você tem a quebra do princípio divino apenas pelo uso. Então, é o uso do corpo do outro. Não é o viver para o outro, é usar o outro. Então, o outro torna-se objeto, não objeto de amor, mas objeto de uso. Descartável porque não há um compromisso e você se descarta porque você só quer usar a pessoa e não amar a pessoa. Então, o amor como na psicologia, como sentimento mais nobre, só pode existir a partir do respeito, da admiração, dedicação. Então, só existe o amor pelo outro se você respeita. Não respeita, não tem um amor. Se você não admira o outro, não tem um amor. Se você não faz pelo outro, não tem amor. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é o amor. O amor, então, no sentido, não de um sentimento, mas de uma atitude de decisão. Você precisa primeiro respeitar, admirar, e isso vai te fazer com que aquele objeto seja algo precioso. É por isso que muitas vezes as metáforas de Deus para Israel é tratado como uma mulher que Deus está sempre buscando trazer de volta, mas está sempre obstinada a ser uma prostituta. Agora, Felizão, há de se observar também que as ditas relações homossexuais, de alguma forma, dizem eles, são parametrizadas no amor. O que ele diz? Se eu amo o fulano de tal, se eu tenho ele lá, para essa relação é aceitável. Não basta, né? É claro que o amor não no sentido que eu falei é esse, mas entendi o que você quer dizer. Mas não tem como ser tão somente a questão do amor, sem a complementariedade. Sim, que aí o sexo vai trazer isso. Do sexo com homem e mulher. Isso. Porque amor por amor, eles dizem também, nós nos amamos. Mas aí foge do princípio que Deus masculiniza, macho e fêmea, feminiza. Então esse princípio de um fazer dois opostos que ao mesmo tempo se complementam. Aí no caso não. Ele foge todo o princípio além do prazer, que no caso deles seria o prazer hedonista, você tem a questão da fecundação, procriação e complementação até psicológica também. Que aí é a questão da convivência e amor, porque a questão não é dizer assim, eu amo você. É a pessoa em si se sentir amada. Num relacionamento entre homem e mulher. O que vai dar segurança à mulher é isso. É a demonstração diária desse comportamento em relação ao outro. Entendeu? Que aí, por isso, assim, essa relação... Coisa é união. Coisa é casamento. Sim. Homem e mulher. É o tripé. Mas no caso desse caso, essa união, essa expressão de amor, é a coisa de que eu busco a felicidade do jeito que eu penso, ou seja, politicamente correto. É o que é aceitável pela sociedade. Já tinha na Grécia, já tinha em Roma, um dos fatores que foi a própria destruição dessas sociedades. Politicamente correto. Sim. É muito diversificado. Sim. Você tem hoje, por exemplo, você fala assim, por mais que a gente não aceite biblicamente falar o conceito de casamento nessas relações, mas você vê que é uma realidade, em que hoje se pede uma certidão de casamento para casais isso aí é uma realidade, sim, porém que deturpa o padrão original de Deus. Sim. O padrão está aqui, heterossexualidade, indissolubilidade e monogamia. Isso marca o casamento, esse beijo é unilateral. Qualquer outra forma de união é união. Sim, só que, como ele disse, o nome que se dá isso, cada um que dá o nome que quiser. Por falta de herança, os homossexuais vão criar
a união estável. A partir dos homossexuais, outros casais, que simplesmente homem e mulher que vivem juntos, vão se utilizar dessa união estável. Esse tipo de modelo é Que não é um modelo bíblico. Essa é a grande questão. Não, mas nós já até falamos disso Sim. na aula passada. A união estável não é a propriedade do casal homossexual. Não, hoje em dia não. Ele surge a partir deles, mas hoje em dia se abarcou a todos os outros, porque aí você entende como isonomia. Você pode ir para um, pode para outro. É a ideia que eles vão utilizar, direito à isonomia. Mas que não foge do padrão bíblico da gente, que seria ligado a homem e mulher. O fato é, se o padrão bíblico fosse ignorado, não existiria o Cristo aqui hoje. De forma alguma. Pastor Eliseu, é interessante também notar quando Paulo ele fala no versículo 26 e 27, para santificar, purificando a imagem da água pela palavra. Ele está se falando uma virgem de Israel que ela tinha que fazer um determinado Ovulação. antes de casar, para se Tomar purificar, esse banho para se purificar, para que pudesse ser casada pura, entendeu? E é o interessante que essa purificação dela vai apontar para o batismo, que quando nós somos batizados, nós saímos da água um com Cristo. Quer dizer que quando o casal ele casa, eles vão passar a ser uma só carne, quando Paulo fala. É o mesmo princípio usado para o cristão ser é um com Cristo. Então, É o mesmo princípio. É o mesmo princípio para o casamento. Porque, na verdade, Deus já trabalhou essa ideia no casamento entre Israel e ele desde o Antigo Testamento. É por isso que Paulo vai acentuar. Eu só vou me aprofundar nessa parte no terceiro tópico, que é a lição do terceiro tópico, que ele já faz a ponte. Cristo e a igreja como casamento ideal. Então, primeiro eu vou trabalhar na questão do casamento, e aí depois eu entro nessa comparação que o autor vai trabalhar. Então, o autor saiu do prático para o teológico. Ele poderia ter feito o inverso, começar com Israel, Cristo como igreja, e cair para o prático. Mas decidiu fazer dessa forma, eu estou respeitando os tópicos da revista. Tudo bem? Inclusive... Sim, claro. Fala? Não, só estou seguindo a ordem. Inclusive, eu ponho sempre o tópico da revista e vou enxertando outras coisas. Inclusive, o autor vai trabalhar as mutualidades cristãs. Não está na revista aí. As mutualidades cristãs. O que seria a mutualidade cristã? Amai-vos uns aos outros. Ensinai-vos aos outros. Vamos lá, amai-vos uns aos outros. João 13, 34 a 35. Ensinai-vos uns aos outros. Romanos 14, 19. Saudai-vos uns aos outros. Romanos 16, 16. Servi uns aos outros. João 13, 14. Sujeitai-vos uns aos outros. Efésios 5, 21. 1 Pedro 5, 5. Não julgueis uns aos outros. Romanos 14, 13. Tenham o mesmo sentimento um para com os outros. Filipenses 2, 5. Sejam hospitaleiros e recebam uns aos outros. Romanos 15, 7. Consolem e cuidem um dos outros. 1 Coríntios 12, 25. Não irritar, mentir ou ter inveja um dos outros. Gálatas 5, 26. Levar as cargas um dos outros. Gálatas 6, 2. Suportando e perdoando uns aos outros. Efésios 4, 2, 32 e Colossenses 3, 13. Confessar e orar um pelos outros. Tiago 5, 16. Eu acrescentei um pouco mais de mutualidade que o autor coloca na revista. Se eu casar, se eu manter o respeito e manter a mutualidade dentro do casamento, ele vai dar certo. É simples. Só que a grande questão é, segundo Timóteo 3,3, quando diz que o amor natural acabaria. Muitos homens casam com mulheres e eles... Mas é a parte teológica, Tião. Vou entrar nisso na outra Isso parte. daí também é unidade. Sim, mas aí eu estou seguindo aqui. Eu entendo. Esse amor natural, esse afeto natural, é porque o pecado se multiplica. Por se multiplicar o pecado, o amor é consequência do pecado. Então, o pecado, quanto mais você peca, mais vontade tem de pecar, porque o pecado é um senhor insaciável. Sim, claro, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a graça de Deus é suficiente para me redimir desse pecado e dos atos pecaminosos que, consequentemente, eu vou praticando na vida. Quando eu caso, eu posso a ser um, eu não posso pensar em mim mesmo. Essa é a grande questão. Vamos lá. Um resfriado atinge todo o teu corpo? Pode ou não pode atingir um resfriado todo o seu corpo? Dor de cabeça, dor no corpo. Então, uma atitude afeta toda a família. É aí que você entende como essa questão não é só carne. Porque aí você entende como uma unidade composta que atitudes e decisões afetam como um todo. Fala, William, você é solteiro ainda, fala.
Só quero lembrar o senhor. É incrível, sou solteiro mesmo, mas Vai casar em nome de Jesus, eu vou oferecer seu não, eu casamento. tenho uma particularidade Não, pode falar. de estar observando casais do mundo, normalmente um dos cônjuges, e a parte masculina, e o fator psicológico da coisa é muito importante. Hábitos são criados. E aí, esse vício a falta da mutualidade cria pequenas lacunas que vai preenchendo grandes lacunas que há uma ruptura. Por hábitos ou maus hábitos, que são os vícios. Essa é a grande questão. E aí, quando eles olham um cristão, e aí ao confronto daquela Sim. aquela consciência dele de que está fazendo a coisa errada, ou se separa, ou foge de você. É por isso que você tem que casar com outro cristão. Não tem como, pelo próprio estilo de vida. É mais fácil, é igual a namorada, eu vou trazê-lo para a igreja. Não, ele vai te tirar da igreja. E vice-versa acontece. Então, duas pessoas e um único teto. E agora? Como conviver com as diferenças? O mau humor, meu Deus, ajuda. Cuida dessa pessoa que tem mau humor. Como canalizar as potencialidades de cada um para o bem comum da família? Como ter o sucesso a dois? Existe problema no casamento? Sim ou não? Sim. Mas o problema é o seu cônjuge ou outra coisa? Não. Não ataque o cônjuge, ataque o problema. Essa é a grande questão. Às vezes você ataca a pessoa. Tem que descobrir qual o problema que está afetando aquela pessoa que está dando desequilíbrio. Essa é a grande questão. Então as pessoas atacam as pessoas, ou os cônjuges, e não atacam o problema. Primeira coisa, descobriu a causa do problema para resolver. Se é econômico, se gasta, aí você tem que estar em acordo como é que vocês vão viver. Isso está na fase do planejamento, lembra que eu falei? Onde eu vou morar, como eu vou viver, quais os nossos recursos, como vamos gastar, é aluguel, faculdade, vai ser feito. Tem que ser feito nessa fase de namoro, conhecimento e planejamento, que é o noivado. Depois disso, a construção diária, a partir daquilo que você já tem como solidez e como uma coisa preparada para ter um relacionamento duradouro. O segredo de viver bem sob o mesmo teto é respeitar as histórias e costumes da casa de origem, ou uma herança social familiar que é comum, a não ser que isso traga prejuízo ao relacionamento. Vou dar um exemplo. Família de origem, cada um almoça num lugar. Isso é um problema. Então você tem que almoçar onde? À mesa. Então, mudar um costume, como? Preparar uma mesa, fazer uma mesa bonita, senta lá, chama para sentar lá. Então cada um senta em um lugar, agora você concentra na mesa. Sentados à mesa, é a grande questão. Exemplo. O cara almoça com o celular. Ela almoça com o celular. Você pede? Na hora do almoço, na hora do jantar, você pode me ligar. Se eu estiver jantando, eu não vou atender você. É regra da minha casa. Ninguém mexe em celular durante as refeições em família. Por um momento a gente deixou de almoçar e jantar à mesa, quando eu estava em casa, o que a gente fez? Trouxemos a mesa para a sala. Então a gente obriga de alguma maneira todos a sentarem à mesa na sala. Então a gente começa a ter uma estratégia para voltar a ter um bom hábito. E aí, todos os celulares, bom, você pode me ligar, que eu não vou atender você, fique tranquilo. Depois que eu terminar de almoçar, comer minha sobremesa, aí eu posso responder você. Mas enquanto eu estiver almoçando, não tem celular perto de mim, é regra. Então, comer com celular é um mau hábito. Então você tem que mudar. Então, conviver a dois, se na família de origem fazia isso, você conversa. Não, isso não é saudável, isso não é bom. É o seu momento de comer, come na paz, né? O cara fica ali, come na paz do Senhor, né? Vai comendo, tendo um infarto ali, porque estou lá no celular, tanta luz. Larga o celular de lado e vai comer na paz. Então, na minha casa é regra. Jantar e almoço, não há celular. Fica longe. Grandes questões. Então, você tem que ir acomodando, mudando alguns maus hábitos, que é o caso que você falou, hein, William? Existe um hábito ruim, não precisa ser um pecado, mas algo que vem atrapalhar a convivência familiar. Então, prime pela convivência familiar. Pode falar? A não ser que cada um vá para algum lugar. Depende do programa que cada um está vendo. O correto seria você buscar fazer em família. Não deixar de pelo menos uma vez ou duas vezes ao mês, uma vez por semana, dependendo da sua situação financeira, sair em família. Porque quanto mais distante, mais fácil do vínculo ser quebrado.
Quanto mais próximo, quanto mais presente, mais forte fica o vínculo. Essa é a grande questão. Então, mantenha o vínculo familiar pela presença e pela constância. Zico aparece 3 vezes. 2, ela está calada e uma está reclamando. Marido sanguinário. Ui. Ou ela reclama porque ele é ausente, porque Moisés vai ficar muito tempo fora. Então, por que será que Zico não reclamava? Porque não entendia o ministério de Moisés ou porque ele estava muito tempo ausente? As 2 coisas são verdades. Fica muito tempo ausente. Então, isso é complicado. Pode ver que depois ela morre ao decorrer da história e ele casa de novo. 2 pessoas no mesmo teto, então você tem que respeitar os limites. Também você tem que ver que o outro tem um limite de aprendizagem e até uma acomodação. Então, o primeiro ano do casamento ainda tem aqueles... Você vai se acomodando, então, do fato de conhecer mais a pessoa e saber os costumes, e é normal ir se acomodando ao longo do casamento. Mas vamos dar uma olhada aqui, então, acima de qualquer coisa, o perdão reina no casamento. Então, se o perdão reinar, a desculpa, ou sua comunicação, mas a comunicação também é tema de outra lição, mas ela vai te falar, é igual teu pai, hein? Igual tua mãe. Só compara gente que é ruim, já notou? É igual teu irmão, só não compara gente boa, gente, pelo amor de Deus. Ou senão, me arrependi de ter casado. Ao invés de usar essas frases, usar outras frases, deixa que eu faço. Você está muito elegante hoje, você está muito bonita hoje. O ser humano é movido por motivações, por incentivações. Lembrando que a primeira coisa que o homem é atraído, como Adão foi, pelo que viu. E se a mulher, carne da minha carne, outro meu osso, será chamada mulher porque do homem foi tomado. Então a primeira coisa que ele faz é ver, a primeira coisa que ela faz é ouvir, que é esse texto, não é prosa, é poesia. Então a primeira poesia quem faz é Adão. Então aprenda a usar a sua boca para falar coisas melhores. Só sabe falar mal, só sabe reclamar, tá gordinho aqui, tá gordinho aqui. Então, cuidado. Aprenda a usar a sua comunicação de forma assertiva e melhor. Abraão. O que Abraão me ensina como um marido? Temente a Deus. Gênesis 12. Ponto negativo. Houve o conselho errado, Agar. Segue as expressões de Sara. Resolve esse caso aí logo, dá um filho por ela. Está errado. Gênesis 16. Sara, respeitava seu marido. 1 Pedro 3,6. Sara chamava Abraão do Senhor. Ó, respeitava. Sara, geniosa. 16 é uma briga danada naquela tenda. Jesus no 18, Abraão no sol de lascar, está na porta da tenda. Ninguém ficava na porta da tenda no sol de lascar, porque estava aguentando mais. No 21 é outra briga, gente. É uma briga danada. A gente briga. A gente só vive para brigar, pelo amor de Deus, sem a paz no seu lar, gente. Isso é um problema de Sara. Agar é um problema. Não permita que Agar perturbe o seu casamento. Expulse qualquer coisa que perturbe o seu casamento, da sua família e da sua casa. Expulse. Tira. Tenho pena de Agar. Historicamente ela foi usada, entendo, para um propósito. Mas atrapalha o seu casamento? É primo, é irmão? Mãe, manda lá. Aqui quem manda sou eu, valeu? Vice-versa, fale para todo mundo. Para o pai, para a mulher. Se a sua mulher destrata, se a sua mãe destrata a sua mulher, ou vice-versa, alguém também não respeita você. Então, primeiro tem que respeitar a sua mulher. Então, começa a botar limite em pessoas. Se você não colocar limite em pessoas, elas vão fazer o que elas quiserem com você e com a sua família. Coloque limite. Isaac, um de oração, ama sua esposa, 24, 64, 25, 21. Só que Isaac tem favoritismo, mas aí não vai entrar porque também é outra lição, que é a 13. Esaú, meu filho, eu gosto de Esaú porque é caçador. MMA, né? Hoje a gente faz MMA, né? Faixa preta. Rebeca, trabalhadora, estava pastoreando lá quando Eliezer chegou. Mulher que vai orar, ai, o que está acontecendo aquela hora, né? 2 nações estão aí. Também tem outro problema, favoritismo. Jacozinho, né? Garotinho de casa, né? Ajudava a arrumar casa, ela gostava de Jacozinho. E ainda vai enganar Isaac por causa de Jacó. Só que aí Jacó se lasca, porque Jacó vai para Padã Arã e só volta quando a mãe morre. Então, o engano faz com que ele nunca mais veja a sua mãe. Também tem esses problemas. Jacó, trabalhador também, 14 anos ali pela mulher. O cara gosta. Não é teológico, são conjecturas. Já pensou se já parou para pensar se Isaac desse a bênção que ele deu para Jacó, a Esaú?
que já tinha se envolvido Calma. com mulheres cananéias? Tião, foi depois. Projeto. Foi depois, Tião. Existia uma promessa Não. já para... Foi depois. Existia uma promessa. Não, vamos lá. Ainda que Esaú... Pessoal, Deus usa o princípio da inversão. O maior servirá ao menor. Não é Esaú, é Jacó. De alguma maneira, a bênção viria a ele. Ele não precisava ter enganado. Ele enganou e foi enganado por Labão. Calma. Deixa eu falar agora. Princípio da inversão. Não é Manassés, é Efraim. Deus sempre trabalha com o princípio de inversão. Você vai encontrar várias passagens que Deus, não é esse, é o outro. Acabou. Aí é escolha de Deus. De alguma maneira, Deus poderia ter feito algo impedindo. Precisava mentir, então, mas eu preciso mentir para receber a bênção de Deus? Não. Primeiro, Precisa. não foi ele que mentiu. Ele até nem queria. Ele não mentiu? Não. Lê o texto, Tião. Quando a mãe dele virou O pra ele- cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Não sou eu, Esaú. Lê o texto, está escrito assim, Tião. Quando a mãe dele vira para ele e fala, vai lá que eu vou preparar um cabrito. Vai e a maldição cai sobre Ele fala mim. assim, se o meu pai descobrir, Sim, vai me amaldiçoar. a mãe dele, Vai dizer que caia sobre mim. por quê? Porque Deus ele fala Ele com questionou, mas ele Rebeca veio. orando. Ele confiou. Eu sei, Rebeca Tião. orando, o Senhor vai falar com ela que esse menor vai ser menor. Só que eu não posso, Tião, mentir ou trapacear, porque Deus tem uma promessa na minha vida, gente. Espera acontecer. Sim, senão, calma aí, Deus tem uma promessa, calma aí, vou passar por cima de você, porque a promessa é minha, tu tá no meu caminho, não, eu não posso, eu tenho que respeitar princípios. Então, ele vai enganar e vai ser enganado. Qual o princípio que ele tinha que respeitar? Tinha O que tempo de Deus, o jeito de Deus. Ele abençoou o irmão, Mas abençoaria abençoaria. ou não abençoaria? Abençoaria, porque ele manda Esaú fazer uma Quem casa, foi? trazer para ele abençoar. Sim, tanto a mãe quanto o filho mentiram, gente. Mas se a bênção era de Jacó, Deus já arrumaria um jeito de dar a bênção. Pega a maldição para ele. Fala, Sim. que a maldição é Esaú. Sim, mas aí a questão de Jacó é a mudança que ele vai ter no Vale de Jacó, que aí sim é um encontro lá, ele tem uma mudança de caráter, o nome é mudado, mas ao contrário disso é 7-1, gente, pelo amor de Deus. Formação de quadrilha. Esaú então veio com os 400, o cara era sinistro. Não, gente, se Deus tem uma promessa, eu tenho que mentir para receber a promessa? Deus de alguma maneira trazia aquela promessa. Capítulo 26, Eu já li, não sei. ele vai enganar o pai, porque ele já tinha, olha só, primogênito. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou como mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon. Aí no capítulo 27, ele vai ser enganado. Ok. Ele já tinha se envolvido com mulheres hebreias. Na verdade, ele vai casar com outras mulheres, então, depois. Esse que quer dizer. Ele vai casar com mais mulheres. Mas é isso. Mas ele já está envolvido já. Se Isaac mandasse a bênção para Esaú, a situação é toda. Não ia mandar. Porque Deus ia Hoje- fazer algo para impedir. Não tem como, gente. Hoje a bênção de Deus estaria sobre os heteus, não estaria sobre os israelitas. Nem é Deus. Esaú vai dar origem aos árabes também. Mas é só os árabes, não os judeus. Não, quem vai dar a união dos árabes é o filho de Agar. Então, todos eles se misturam e viram árabes. Então, todos os filhos de Abraão vão virar povos árabes. Fique tranquilo quanto a isso aí. Vamos lá. Hoje nós estaremos defendendo os heteus aqui. Não, nada disso, Tião. Isso é suposição, gente. O texto é suposição. O texto não está escrito. Você, na lacuna do texto, você gera uma conjectura. Eu acredito que Deus traria um jeito de impedir que isso acontecesse. Usando A mentira? Não. Deus não. Vou ver, na minha época, usar brinco era pecado. Não. Na minha época. Aí uma vez eu perguntei pro meu pai. Não, as mulheres. Hoje tem homem que usa, né? Desculpa, eu entendi tudo. Desculpa aí, toquei você aí. Então, na minha época, as mulheres não podiam. Eu perguntei, pai, como é que Deus usa uma coisa que ele condena? Ele, como assim? Ezequiel 16. Botei brinco. Como é que Deus vai botar brinco se Deus não pode usar brinco? Então tá errado, gente. Não pode, tem nada a ver. Então Deus pode usar uma coisa errada para justificar uma coisa certa. Possível. O tabernáculo foi Até justamente com- com penduricários das mulheres. Hã? A construção do tabernáculo, Sim. a doação foi justamente Dos brincos das mulheres. Os penduricários delas. Só chatinho, até a questão do... Qual é do personagem? É Samuel.
Não mente. Só diz uma parte que vai sacrificar. Se você falar que vai ungir o rei, você vai morrer. Então não precisa mentir não, mas só fala uma parte que você vai fazer. Bom, pessoal, cada hora aqui eu tenho que dar uma corrida para deixar vocês falarem. Vamos lá. Eucana, marido preocupava com Ana, mas sem tato. 1 Samuel 1,7, sou melhor do que 10 maridos. Uma mulher que estava chorando porque não tinha filho, né? Tem que ter um pouco mais de cuidado com o que fala. Ponto, não controlava as relações sociais na família. Ana briga danada de Eucana com Ana, briga, ele nunca viu o cara se metendo. Como Abraão também não se metia, então isso é um grande problema. Se meta nas relações. Tá brigando dentro de casa? Dá a voz de comando. Chega, porque isso aqui não acabou. É simples assim. Seus filhos brigam com seus cônjuges, dão uma voz de comando. Chega, acabou. Ana, mulher fiel, devota, cumpriu, não achei nada negativo dela. Nabal não achei nada positivo, gente. 1 Samuel 25, 13 e 36. Duro, maligno, de obras insensato e beberrão. Mas Abigail não abandonou Nabal e nem impediu que ele fosse morto. Ele estava doidão, ela deixou ele sair da ressaca. Ó, Davi vinha matar geral. Então, infarto, 10 dias morre, Jeová leva, graças a Deus. É a transferência de riqueza. Até ela passou a ser de Davi. Transferência. Abigail, sábia, submissa, apesar dos problemas do marido. Tu vê que ela não está querendo matar o marido. Quer matar Davi? Toma a chave aqui, vai lá. Não, ela é contra aquilo. Poderia ter acabado com aquele cabo safado, mas prefere deixar as coisas acontecerem de forma natural. Então, é uma mulher que depende de Deus. Então, se o marido é cachaceiro, irmã, não largue seu marido, ore por ele. Convide para vir à igreja. Vai segurando ao máximo aí. Porque aí, não vou falar de divórcio, mas segura o máximo que você puder seu casamento. Lute por ele. Lute por ele. Deus planejou o casamento para a unidade de corpos. A convivência relacional. Gênesis 2:24. Deus planejou o casamento para a unidade de alma, intimidade relacional. É onde você queria entrar, tá? Eu organizei diferente. Que aí é a intimidade das pessoas, a alma. Deus planejou o casamento para a unidade de coração, afetividade. Já viu o passo desse? O amor é tão profundo, a afetividade torna-se tão profunda, que a outra passa a ser o seu ponto de análise de comparação. Seu marido passa agora a ser um modelo de comparação, onde a mulher de personalidade vai se comparar ao seu marido, daqui a pouco gostos tornam-se comuns. É possível isso acontecer num relacionamento. Deus planejou o casamento para a unidade espiritual, testemunho espiritual do casamento. A unidade é tão espiritual ao ponto de trazer o testemunho de um planejamento divino perfeito para uma obra da criação do homem e mulher, para que esse de alguma forma plena no casamento. Porque o modelo de Deus é o modelo da família. Já notou isso? O modelo da salvação e o modelo do plano de Deus é um modelo de família. Então, por isso, a família representa perfeitamente o plano de salvação, o plano de Deus. Fale. Tem 1 minuto que eu vou fechar aqui no 3. Essa visão de moramento terra, contextualizando isso para nós, porque nós temos duas cidadanias, né? Uma cidadania terrena e uma cidadania celestial. E nessa relação, em algumas vezes, isso vai ter um conflito entre essas, e uma desses conflitos se dá nas relações de que quando você é regido por uma lei, um país, uma sociedade, qualquer lugar, você tem situações distintas. Por exemplo, a Bíblia diz, né, que a mulher deve ser submissa ao marido, o marido deve ser sacrificado e tal. Até certo tempo, a nossa legislação ela é influenciada pela visão bíblica. Do conservadorismo. O Código de 1916, que assumiu, previa, inclusive, na eficácia do casamento, que a chefia da casa era do marido, cabia ao marido. Onde vier não, mas eu acho que você vai querer chegar. Famílias monoparentais femininas. Okay. É isso que você quer chegar? O Código de 2002 já prevê, com a influência, né, do movimento feminista, aquela coisa toda,
PT. o compartilhamento Pessoal, PT. da mulher nas decisões do lar, né? E ela conjugando com o marido o orçamento da casa, o direcionamento da casa, ele já não é mais o cabeça, ela age em colaboração com ele. Coautoria. Né? Então, assim, pegar essas questões atuais, regionais, né, cidadania civil, e equiparar com as nossas, para nós cristãos, para ele não. Para nós vai ser sempre um desafio. Sim, porque o modelo é diferente. Sim, o modelo é diferente. E nem sempre também nós como cristãos, queremos abdicar da cidadania terrena. Né? Porque tem coisas que nos interessam. O mundo diz, é seu direito, cobre. Deus disse, abra mão. E agora? Você vai ouvir quem? Segunda questão. O modelo monoparental feminino, mulheres, família reconstruída, só de mulheres, é uma realidade que nós temos na igreja. Por isso que a igreja tem brisa pelo casamento, busca ter meio de fazer que case. Modelos para tentar trazer isso, gente, é uma realidade. A igreja não está excluindo essas pessoas por ter um modelo familiar, no caso de só mulheres. Ficou viúva ou descasou, mas tem filho, vive com a mãe. São realidades que a gente encontra na igreja, que a igreja acolhe. A igreja não é igreja acolhedora nesse sentido. Só que a igreja prima pelo modelo bíblico. Então, de alguma maneira, a igreja vai tentar, de alguma maneira, contribuir para que o modelo bíblico seja instaurado. Meu pai nunca ouviu minha mãe e tomava atitude errada. Então, às vezes, o homem também ouvia a mulher, não é sinal de fraqueza. É um sinal de intimidade, de entendimento. Então, você tem que ter um equilíbrio. A mulher foi feita que seja idônea. Sim, colaboradora, ajudadora. Esse é o ideal. Não é política, capacidade de sim, administrativa também. De pensar, de produzir, de fazer. Claro. Ou seja, ela também é dotada de razão. Sim. Logo, sim, tem liberdade de opinar e participar da condução da família. Da família. Que é diferente do aspecto de liderança. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deus, como é que é o aspecto de liderança de Deus? Sem contar que pode pecar com o texto lá, né? Será que eu a consequência, Eva não tinha nome. Eva vai ter nome depois da queda. Então era tão harmônico a convivência que ela não precisava ter nome, porque ela trabalhava em conjunto para dominar sobre tudo que Deus havia criado junto com o homem. Com uma queda, todas as relações são afetadas. Então, para que a relação do casamento subsistisse, agora o homem tem que nomear a mulher, ou seja, dominar sobre, para que as coisas aconteçam de uma forma que condiza. É o que acontece. Por isso que o homem e mulher, que é a mente de Cristo, aí você tem que trabalhar a mente de Cristo no cônjuge, entre o homem e mulher nas decisões e atitudes, né? Em relação a tudo. Mas há aspectos que a decisão final tem que ser do homem, porque também o homem vai se acomodar, não, resolve aí, você resolver, está resolvido. E aí tira do homem o papel de sacerdote, o papel de trazer uma liderança. Quer dizer que eu sou líder, eu sou autoritarista. Está no chicote. Também não é assim. Sim, aí não é autoridade, é autoritarismo. Então a autoridade traz a responsabilidade, a autenticidade e responsabilidade sobre algo. Então o homem tem responsável pela família. Eu não gosto de entrar porque as lições são interligadas de alguma maneira que você acaba esbarrando em outra lição. Aqui quase esbarrei na 6, na 8, na 13, então tem que... Porque o assunto de família você acaba de alguma maneira... Então Cristo e a igreja como casamento ideal, todo esse modelo de família é um modelo tanto espiritual quanto físico. E o fato do Antigo Testamento, Deus sempre é retratado como rei, Israel como rainha, como homem, Israel como uma mulher. O Novo Testamento, de igual forma, a igreja agora passa a ser retratada como uma noiva, não como uma mulher, mas como uma noiva. Para quê? Segredo se encontra em 2 palavras. Uma união tipificada por Cristo como marido em amor sacrificial. Amar no sentido de morrer por. A Bíblia não manda morrer pelos filhos, mas manda o marido morrer pela mulher. Forte, hein? Não manda. Meu filho e minha mulher se afogando, salva quem? Sua mulher.
Está na Bíblia. Morre pela mulher, não pelo filho. E agora? Difícil escolha, mas e agora? Para mãe, não para criança. São questões. Só que aí você acha fácil alguém se morrer por outro de tal forma. Aí a unidade é tipificada pela esposa que tem submissão, como Cristo submeteu ao Pai, de tal maneira que ele se tornou como um escravo, ou perto que um escravo, para morrer na cruz. Então, de qualquer forma, as relações que regem homem e mulher ou a igreja de Cristo é a relação de submissão e amor. Tudo se resume em uma relação de submissão e amor. Eu me submeto porque amo. E amando, me submeto porque há um propósito maior no relacionamento que perdura na união dos dois para a construção de uma família. Então você, às vezes, tem que dizer sim. Às vezes você tem que dizer não. Às vezes você tem que perder a sua razão. Às vezes não basta ter razão. Você tem que servir a sua razão para o outro. Depois o outro cai em si, e depois você se reconcilia. Mas às vezes você tem que perder a sua razão. Quem é casado há mais de 10 anos aí, sabe o que eu estou dizendo. Às vezes você tem que perder a sua razão. Você está com a razão. O conselho fala, eu calado estou. Não vai falar nada não? Quando você terminar eu falo. Terminou? Agora eu falo. Porque senão vai dar briga, gente. Então você tem que saber. Eu não tenho 10 anos de casado, mas tem juízo. Ah não, porque você não quer dormir fora de casa. É outra coisa. Quer dormir fora de casa. Conclusão então que a gente pode chegar nessa aula. Vamos lá. Qual a conclusão que a gente pode chegar? Deus instituiu o casamento no Éden, monogâmico, heterossexual. Deus instituiu. E Jesus, em Caná da Galileia, confirmou indo na festa de casamento. Em Caná o vinho acaba, quando o vinho acabava na festa, é sinal que a festa tinha acabado também. Maria diz, acabou o vinho, não tem nada a ver com isso, eu vou embora o que eu quiser. Ele resolve. Olha por que o vinho acabou? Minha mãe falou, Jesus e os discípulos, cara, acabaram com o vinho, cara. Foi eles que acabaram. A culpa da Maria, por isso que ela foi ele, eles acabaram com o vinho. Aí Jesus transforma em água em vinho. Então, se o casamento está ruim, Deus tem poder para melhorar o seu casamento. Aí você tem que se submeter, você tem que amar. São os papéis principais. Se você se submeter como mulher e o homem amar como amar a si mesmo, ou amar no sentido de morrer por outro, com certeza, tudo que vocês fizerem serão feitos em conjunto para o benefício dos dois, porque você não casa querendo ser feliz, mas querendo fazer a outra pessoa feliz. Companheirismo, legitimidade, cumplicidade são coisas que nós precisamos trazer todo dia nos nossos relacionamentos, porque se eu vivo mal com a minha mulher, eu não vou tratar bem a igreja de Deus. E se você trata mal teu marido, você também não tem legitimidade para tratar bem da igreja de Deus. A sua igreja não é aqui, é na sua própria casa. É lá que você é o pai, a mãe, o filho, é lá que você tem que testemunhar realmente uma vida. Aqui na igreja tudo é bonito, mas na casa, onde você tem as relações sociais, familiares, onde você tem que realmente viver o evangelho de autodoação e autossubmissão. Deus abençoe vocês, até a próxima aula. Já acabou aí, ó, tudo mais, vai desligar? Fala assim. Quando foi dito aí, por exemplo, que casar... 9 horas, tá? Quem quiser ir embora pode. Você casa não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Quando você casa para ser feliz, você torna-se egoísta, você é o centro das atenções. Aí a palavra que o latente, assim, toda hora que falava nisso, o latente foi se doar. É uma doação. É uma doação. Porque na verdade é um para ser 2 e 2 volta a ser 1. Então você precisa perder algo para recuperar aquilo que perdeu quando é dado para o outro. Deus abençoe. Deus abençoe.